A paz do Senhor, queridos. Eu sou o pastor Eldo Ney. Para aqueles que não me conhecem, eu nasci na igreja evangélica, eu sou batista a minha vida inteira. E graças a Deus eu nunca me desviei do caminho do Senhor. E eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, que é política. Precisamos gerar uma consciência política para que a gente possa ter a nossa nação vivendo em uma verdadeira democracia. Bom, antes de eu falar porque eu escolhi o candidato Jair Messias Bolsonaro, antes de eu falar sobre os meus valores, os meus princípios, esses que eu não abro mão para ninguém, eu venho falar sobre política, mas de uma maneira ampla. Eu não quero aqui falar de partido A, B ou C, nem de político A, B ou C, mas trazer um pouquinho da importância da consciência política para nós cristãos e para nós patriotas que estiverem assistindo por acaso esse vídeo. Queridos, a política é algo muito importante. Vivemos em um país onde nós, população, temos o direito ao voto e temos direito a colocar ou tirar os representantes que colocamos no poder. Então nenhum político está acima da lei. Nenhum político está acima dos valores da nossa Constituição Federal. Todo político, seja ele Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Bolsonaro, seja Marina Silva, Daciolo, todo político, seja lá quem for, independente de partido, nada mais é, nada menos é do que empregado da nação brasileira. Deixa eu te contar algo. Eu nasci sobre os valores batistas, da Igreja Batista Histórica Tradicional, e lá na Igreja Batista Histórica tem uma cláusula que é muito interessante e que tem muito a ver com o nosso país. Porque assim como o nosso país, a Igreja Batista ela também é uma igreja democrática, onde a Igreja Batista Histórica é soberana quanto aos membros da igreja. Lá entre os batistas, ou entre nós batistas, normalmente, a função do cargo pastoral, ele pertence à igreja. E há uma regra estatutária que diz que o pastor é pastor da igreja enquanto este servir bem à igreja. Ora, existem algumas coisas que um pastor não pode cometer, segundo a ordem de pastores batistas. Exemplo, pastor não pode desviar dinheiro, pastor não pode adulterar, pastor não pode dar em cima das adolescentes da igreja, pastor não pode cometer nenhuma ação contrária aos princípios de ordens da igreja local. E qualquer decisão que o pastor tomar, ele precisa tomar juntamente com a maioria dos membros, iniciando pela diretoria maior e menor da igreja, e uma série de coisas. Então existem algumas coisas que o pastor não pode fazer, e alguns casos são mais graves, como o caso de adultério, o caso de roubo. Então quando um pastor batista, me refiro à Igreja Batista, comete algum deslize e comete um erro contra o estatuto da sua igreja, esse pastor vai ser afastado da função pastoral na sua igreja. E caso ele não se arrependa, ele será tirado mesmo, porque a função pastoral pertence à igreja e o pastor é pastor enquanto servir bem. Em compensação, quando o pastor é um homem de Deus, é um homem decente, é um homem que segue valores, que segue princípios, que segue os estatutos da igreja a quem lhe foi confiada pelo Senhor, esse pastor ele fica 30, 40, 50, 60 anos ali no mesmo ministério, na mesma igreja. Ali ele é aposentado, ali ele é honrado, pela igreja local. E esse princípio que é tão interessante também está em relação ao nosso país. Por quê? Porque democracia é o governo do povo para o povo. O povo elege os seus representantes, seja lá quem for. Ao momento em que você escolher um representante e colocar lá nos poderes,
seja ele legislativo, executivo, judiciário, de preferência executivo e legislativo, que o judiciário ainda é por indicação, mas quando você elege alguém e coloca lá nos dois poderes, executivo e legislativo, né? Então, nesse momento, você é responsável em estar fiscalizando esse candidato, seja lá quem for. E nenhum candidato pode estar acima da Constituição Federal, nenhum deles. Nenhum deles pode infringir a lei da nação, nenhum deles. Não dá para a gente trabalhar com rouba, mas faz. Não é para roubar. Todo roubo lá na política tem punição. Tudo na vida tem punição. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Então, seja lá quem for, qualquer candidato, tem que ser honesto. Honesto não é algo para se elogiar. Honestidade tem que fazer parte do caráter do ser humano. Tem que ser justo. Tem que defender a Constituição Federal. Então, qualquer candidato que coloca lá tem que defender os princípios da pátria. Ele não pode ferir as leis do nosso país. E nem tampouco a população do nosso país. Qualquer candidato tem que ser assim. Então, eu queria só te dizer isso inicialmente. Você que vai votar, seja um fiscalizador. Você que vai votar, assim como eu em Jair Messias Bolsonaro, seja também um fiscalizador. Bolsonaro não está acima da lei. Ele não pode chegar lá e fazer tudo o que ele quer. Ele precisa seguir a nossa Constituição. Ele ou qualquer outro político. E entenda, nesse momento nós estamos lutando cada um para defender o seu ideal. A partir do momento em que qualquer um deles ganhar, se por exemplo, eu defendo o Bolsonaro, mas alguém defende Ciro. Se Ciro Gomes ganhar, compete a mim orar por Ciro Gomes e cobrar dele que ele honre a Constituição Federal e que ele cuide do povo. Você que não vai votar em Bolsonaro, se porventura o Bolsonaro ganhar, espero eu que sim, tudo diz que sim, mas se porventura o Bolsonaro ganhar e contrariar a sua vontade, cobre dele, assim como eu também vou cobrar, porque nós não estamos aqui colocando nossa esperança em homens. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas eu escolhi sim o Bolsonaro e vou te dizer quais são as minhas razões. Mas antes de falar sobre o Bolsonaro, eu preciso que você tenha consciência política. Tenha consciência política. Nós vivemos em democracia. O nosso país é um país que a maioria tem que vencer. A esquerda durante muito tempo criou um governo de minorias em detrimento da maioria da população. E isso vai ter que acabar em nome de Jesus. Em um país de maioria cristã, de maioria conservadora, que defende a democracia, governo do povo, é essa maioria que vai ter que ditar as regras e as normas. Não dá para subjugar a minoria a maioria a uma minoria que quer impor goela abaixo da sociedade brasileira coisas, valores e princípios que não faz parte de nosso povo, de nossa nação, de nossa cultura. Há quem até defenda a pedofilia usando a desculpa dos muçulmanos. Isso é um absurdo. Mas vamos lá. Falar sobre política é muito amplo, é muito vasto, e eu terei outras oportunidades, não nesse momento de eleição, mas eu quero trazer futuramente um projeto falando sobre a política, a consciência política, mas neste momento eu só quero que você entenda que você é o patrão e eles são os empregados, seja lá quem for. Seja quem ganhar, você tem que cobrar. Temos que cobrar para que as leis desse país sejam respeitadas. Temos que cobrar para que a maioria da vontade da população seja respeitada. Um país de todos, com certeza. Um país que respeite a todos, com certeza. Mas um país que não pode viver refém de minorias que querem impor goela abaixo da população brasileira os princípios e valores que a maioria de nós não concorda. E aqui entra o nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho visto muito
e ouvido muito sobre Jair Bolsonaro. Eu estudo sobre Jair Messias Bolsonaro há muito tempo. Eu não comunico, eu sou um pesquisador, eu analiso. E eu tenho acompanhado há muitos anos a luta do pastor Silas Malafaia pela família, a luta do pastor Marco Feliciano pela família. Eu discordo, obviamente, teologicamente, de alguns pontos desses líderes, mas eu não estou aqui falando de pontos que eu discordo. Eu estou falando daquilo que eu concordo com eles. E uma das coisas que eu concordo com eles é a luta pela família, é a luta pela heteronormatividade. Aqui no meu grupo, aqui no Face, por exemplo, eu tenho amigos de várias linhas. Tem pessoas aqui que defendem a Haddad, que defendem Ciro, que não me surpreende, porque eles defendem aquilo que eles acreditam. Tem mulheres aqui que são feministas. Mulheres feministas vão votar em Haddad, não espero que votem em Bolsonaro. Tem homens aqui que seguem Bob Marley. Olha, se gente que segue Bob Marley com seus pensamentos e filosofia, é óbvio que vai votar em Haddad, em Ciro, em qualquer outro. Não espero que gente que segue Bob Marley vote em Bolsonaro. Afinal, os outros prometem a liberação da maconha, enquanto o Bolsonaro diz que não deve haver liberação de droga ilícita, né? Então, há pessoas aqui que votam em seus candidatos e eu respeito, porque eles defendem aquilo que eles acreditam. Mas eu não venho falar para essas pessoas. Essas pessoas são livres para votar em quem ela quiser. E isso é democracia.